E quando nós estávamos falando aqui de ansiedade, para não fugir, né, da linha do raciocínio, eu era pastor de uma das maiores igrejas ali na região do Grajaú, quando eu fui acometido de uma depressão muito severa. Só que antes da depressão, eu tive um pico de estresse muito grande, de ansiedade. E eu passei dias sem dormir, dias mesmo sem dormir. E comecei a ter desmaios involuntários, e era um desmaio onde o meu cérebro, né, ele desligava o meu corpo, Meu e eu Deus. caía e eu ficava de olhos abertos, ouvindo todo mundo falar, mas eu não conseguia. Tem até uma síndrome que fala sobre a respeito dessa situação, eu não lembro aqui de cabeça, mas eu passei isso durante um período muito grande, até que eu entrasse numa depressão bem profunda. E foi ali para mim uma das piores. Foram duas depressões que eu passei em minha vida, uma ainda muito jovem, com 30 anos de idade, e essa agora em 2014, e eu quase morri. E sendo pastor. E muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu sou pastor, sou líder ministerial, subo um monte, consagro, oro, e nós fazemos isso também. E eu não escapei de passar dessa depressão. Foi a vontade de Deus que eu passasse. Depois a gente entende o porquê. Mas ali eu pensei que eu iria morrer. E Deus, ele com a graça, né, me apresentou assim, né, um médico muito bom, um psiquiatra bom, ele, ele formado e assim mais de 40 anos na área, e além de tudo cristão, da Uhum. Adventista, me deu uma assessoria assim divina e me ensinou muitas técnicas além, porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, é só tomar remédio e tudo. Não, tem Uhum. técnicas que te ajudam. E ele me ensinou muita coisa em pouco tempo. Em menos de 2, 3 meses eu já estava saindo daquela crise, e 6 meses eu estava voltando às minhas atividades. Então eu tomei remédios, precisei tomar, e eu aconselho a todos. Assim, a gente entrou nesse assunto aqui Sim, já antes de claro. alguns outros, mas você que está me ouvindo aqui nessa tarde de hoje, eu não sei como você está agora, mas se você passa uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, uma depressão, seja ela qual for, você não precisa ficar sofrendo, porque muitas vezes a pessoa fala assim: é a vontade de Deus que eu sofra, que eu venha penar, ou muitas vezes vem espiritualizar falando que isso é demônio, e não é, porque o nosso cérebro, ele muitas vezes tem um mecanismo ali onde é necessário ter alguns hormônios e não chega até lá. E por isso você cai em depressão, você acaba se tornando uma pessoa depressiva, e os remédios nada mais são o quê? São agentes que vão ajudar você a sair dessa situação. É lógico que com isso, uma terapia, e lógico que acima de tudo Deus, porque o momento que eu passei isso, eu tive o apoio da minha família, eu tive o apoio dos meus filhos, mas eu tive Deus em primeiro lugar na minha vida, os remédios e o médico. Então, foi um conjunto para que essa balança ela ficasse da maneira Equilibrada. correta, equilibrada, e eu consegui sair dessa situação, e já faz 10 anos que eu passei por Graças a isso, e Deus. graças a Deus estou bem. E até hoje, né, eu dou algumas palestras a respeito desse assunto, para alguns lugares que eu passo, provavelmente igrejas, e eu aconselho muitas pessoas que estão passando por isso. Eu tenho um filho, uma filha, um esposo, uma esposa na família, tem que procurar ajuda. Não tem esse negócio de deixar, ah, deixa a pessoa assim, uma hora ela sai, não sai, por livre e espontânea vontade, não sai sozinho da situação. E é por isso que, infelizmente, a cada 3 segundos no mundo, se a gente contar agora um, dois, três, uma pessoa está tirando a sua vida no mundo, né? Então, as pessoas precisam de ajuda, elas dão sintomas, elas aparentam, elas pedem socorro, e muitas vezes a gente não consegue compreender, entender, acaba não tendo essa empatia, e muitas vezes um familiar, um amigo perece de uma maneira terrível, e sendo que tem muita ajuda disponível aí.